Bom dia, amadas irmãs, a paz seja com todas, amém? Espero que todas estejam bem, em nome de Jesus. E hoje, neste dia, a gente vai aprender um pouquinho mais acerca da oração, amém? Eu sei que o Senhor já tem tratado muito a sua vida a respeito desse tema, mas hoje Ele tem um pouquinho mais a tratar em cada uma de nós. Mas antes de nós começarmos a aula de hoje, eu gostaria de orar em nome de Jesus, amém? Feche seus olhos agora em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, Senhor, e nós te damos graças, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo, Deus, que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por tudo aquilo, Pai, que o Senhor tem realizado, Senhor, em cada uma de nós, ó Deus. Nós só temos, ó Pai, te agradecer, Senhor. Obrigado, Pai, por mais esse dia, Senhor, de vida que o Senhor tem nos dado, Senhor. Por mais, ó Pai, essa oportunidade, Senhor, de estarmos, Deus, diante de Ti, para aprender mais da Tua palavra, Senhor, para aprender, ó Pai, mais dos Teus ensinamentos, ó Deus, sobre as nossas vidas, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, abra, Senhor, os nossos corações, abra, Senhor, o nosso entendimento, Pai, para que a Tua palavra venha a ser gerada dentro de cada uma de nós, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai, fale conosco, Pai, nesta manhã, porque nós desejamos, ó Pai, ouvir a Tua voz, nós desejamos, ó Pai, ouvir a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridas, glória a Deus. Recapitulando a aula da semana passada, né? Nós estávamos aprendendo sobre os tipos de oração, alguns tipos de oração que tem. Nós aprendemos sobre a oração intercessória, sobre a oração de fé, sobre a oração de batalha. Nós aprendemos também sobre a oração unânime, a oração na emergência, né? Nós aprendemos os tipos de oração. E nós começamos o segundo tópico deste estudo, que fala sobre os inimigos da oração. E algo que a gente abordou na semana passada foi sobre o tempo, né? Sobre a nossa prioridade, o que nós estamos priorizando, o que nós estamos dando mais valor ao tempo da oração ou a qualquer outra coisa das nossas vidas, né? Então o Senhor na semana passada Ele nos alertou acerca disso, de nós priorizarmos a oração, de nós darmos mais valor à oração na busca, né, do Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? E hoje, dentro deste tópico dos inimigos da oração, a gente vai aprender sobre a desobediência à sujeição. Amém? Quando Jesus ele tomou a humanidade sobre si mesmo, ele ainda era aquele que sempre existia e existe. Mas por muitas razões, no plano de Deus, por ter sido gerado como homem, ele tomou voluntariamente a relação de filho para pai e aprendeu a obediência. Essa posição estabelecia não somente identidade carnal conosco, mas identidade moral também, na exigência de sujeição. Amém? Então aqui nós vemos que Jesus, né, ele veio aqui à Terra, ele foi gerado como homem e ele viveu aqui como homem. Amém? Ele sendo Deus, ele se esvaziou de si mesmo e ele veio aqui na Terra, viveu como homem, né? E ele se sujeitava a Deus e ele obedecia a Deus, amém? Então, durante esse estudo, né? Durante este tópico, a gente vai aprender a ser como Jesus era, a agir como Jesus agia, amém? Em obediência, em reverência ao nosso Senhor, em sujeição ao nosso Senhor, amém? Gostaria que as irmãs abrissem no livro de Lucas, o capítulo 1. Lucas, capítulo 4, versículo 1. Amém? Lucas 4, 1 e depois o versículo 14. Amém? Que diz assim: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Amém? Agora o versículo 14 diz assim: Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Amém? Nós vemos aqui, queridas, que o Senhor Jesus, ele era guiado pelo Espírito Santo. Ele era guiado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Ele veio aqui, Jesus, ele viveu como homem aqui, não para fazer a sua própria vontade, não para tomar as suas próprias decisões, né, ter as suas próprias escolhas, mas ele veio aqui, ele viveu aqui na terra para cumprir a vontade do Senhor. Então ele era guiado pelo Espírito Santo de Deus. Neste capítulo nós vemos que ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus ao deserto. E ali todos sabem que Jesus ele jejuou, ele orou, né? Então ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto.
Amém? Então, nós vemos aqui que o Senhor Jesus, ele era guiado pelo Espírito Santo de Deus em todo o tempo. Vamos ler também no livro de Atos. Amém? Atos, o capítulo 10, o versículo 38. Amém? Atos 10, 38, que diz assim: Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Amém? Então nós vemos aqui que Jesus, ele era guiado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? E que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Amém? E nós vemos também que através disso o Senhor Jesus, ele curava, ele libertava, ele transformava as vidas das pessoas, porque Deus era com ele. Porque ele estava ali cumprindo a vontade do Senhor, porque ele estava ali no centro da vontade do nosso Deus. Amém? Vamos abrir também no livro de Marcos, o capítulo 5. Marcos 5:30. Amém? Marcos 5:30. Que diz assim: E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? Amém? Então nós vemos aqui que o poder do Espírito Santo estava sobre Jesus, que Deus estava com o Senhor Jesus. Então saía a virtude dele, saía poder dele, né? Mesmo ele não tocando nas pessoas, mesmo ele não falando ali nessa ocasião, as pessoas eram curadas, as pessoas eram libertas. Amém? Pelo poder que tinha sobre a vida dele, porque a vontade do Senhor estava sendo cumprida sobre a vida dele. Amém? Da mesma forma, nós, eu e você, nós devemos estar sujeitos à vontade de Deus. Não por medo, mas por convicção de fé. Amém? Que a vontade de Deus será sempre a melhor escolha para nós. Amém? Então nós temos que nos sujeitar à vontade de Deus, assim como Jesus. Jesus, ele sendo Deus, ele se esvaziou de si mesmo e ele viveu aqui como homem e foi obediente ao nosso Deus. Amém? Ele foi obediente ao nosso Senhor. E ele andou em obediência, ele andou em sujeição ao nosso Deus. E da mesma forma, eu e você, nós temos que andar no centro da vontade do Senhor, cumprindo a vontade do Senhor, nos sujeitando a Deus, não por medo, mas por fé, porque nós cremos no Deus Todo-Poderoso. E nós sabemos que quando nós nos entregamos a Ele, que nós entregamos a nossa vida diante dEle para que a vontade dEle seja cumprida em nós, nós estamos entregando para o nosso Deus, o soberano, poderoso, que tem poder para fazer coisas grandiosas nas nossas vidas. Amém? E quando nós entregamos nas mãos do Senhor, nós sabemos que ali não tem lugar melhor para estar do que estar nas mãos do Senhor. A nossa vida, né? Não tem lugar melhor para estar do que estar no centro da vontade do Senhor, do que estar nas mãos do nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Aí a gente vai entrar agora em outro título que diz Cuidados dessa vida. Amém? Os cuidados dessa vida e as preocupações ocupam o nosso tempo, tiram o nosso sono, nos inquietam por nos preocuparmos tanto em resolver as nossas questões. E nisso nós não temos tempo e nem energia para orar. Amém? Gostaria que as irmãs abrissem no livro de Filipenses, o capítulo 4, amém? O versículo 6. Filipenses 4, 6. Que diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ações de graça. Amém? Então aqui o que a palavra de Deus nos diz? Né? Que a gente não tem que ficar preocupado, que a gente não tem que ficar inquieto, né? Com o que haverá de acontecer, com as coisas que estão acontecendo, né? Nós temos que, antes de tudo, né, estarmos diante do Senhor em orações, em súplicas, em ações de graças diante de Deus. Amém? Então nós vemos aqui que muitas vezes as preocupações, né, nos trazem inquietação, nos traz ansiedade, mas a palavra do Senhor diz para que nós não venhamos ficar dessa forma. Antes nós temos que entregar a nossa vida à vontade do Senhor.
a nossa vida diante de Deus, em orações, em súplicas, em ações de graça, amém? Nós passamos muitas madrugadas, em claro, preocupados e não temos a força para orar. A palavra do Senhor diz que aqueles que o buscarem de madrugada o acharão. Isso não é mistério da madrugada, e sim porque aqueles que buscam a Deus de madrugada realmente querem encontrá-lo. Realmente anseiam pela sua presença, valorizam mais a presença do Senhor Deus do que o seu sono, do que o seu próprio conforto. Amém? Então nós vemos aqui que muitas vezes a pessoa está passando por uma situação tão difícil, como hoje, né? Nós estamos passando uma situação muito difícil no país, no mundo inteiro. Nós não sabemos o que haverá de acontecer amanhã, nós não sabemos como será o emprego, como ficarão as contas, isso e aquilo, e isso tem tirado o sono de muitas pessoas. As pessoas elas não têm dormido, elas têm andado preocupadas, ansiosas, diariamente por conta de tudo isso que está acontecendo. Mas o Senhor, Ele nos diz que nós temos que entregar tudo diante dEle, em oração. E muitas vezes a gente fica tão preocupado que a gente não consegue nem orar. Que a gente não consegue nem buscar Deus muitas vezes, Às vezes a gente passa as madrugadas acordados, mas não conseguimos orar porque estamos tão aflitos, Mas a palavra do Senhor no livro de Provérbios diz, que aqueles que oram de madrugada, que aqueles que buscam o Senhor de madrugada, o acharão. Amém? Não é que há um mistério, na madrugada, mas sim que quando eu e você, nós nos dispomos a acordar na madrugada para orar, o Senhor sabe que realmente nós estamos ali porque nós queremos buscar da presença dEle. Onde a gente tira todo aquilo, o sono, eu tô quentinha aqui no cobertor, mas não, eu vou orar, eu vou buscar o Senhor. E nós encontraremos o Senhor, amém? Então que a nossa preocupação, que as nossas inquietações, a gente venha entregar diante do Senhor. Amém? Mas eu não consigo. Eu não consigo, eu tô tão preocupada, eu não consigo pensar em outra coisa, eu tô desesperada, eu não sei o que fazer. Queridos, entregue nas mãos do Senhor. Fale para o Senhor, Senhor, tira essa inquietação do meu coração, tira essa ansiedade, porque isso não provém de ti, E que você possa buscar ao Senhor, Se possível, busque ao Senhor de madrugada, que você encontrará o Senhor, que o Senhor falará com você, Quando nós oramos de madrugada, nós queremos dizer assim que não importa o sono, não importa que a cama que está boa, não importa que amanhã eu vou ter que acordar cedo para trabalhar, o importante é que eu quero buscar o Senhor agora, E eu vou encontrar, e Ele vai falar comigo, amém? Glória a Deus. Outro inimigo da oração é a falta de fé. A fé é uma coisa que nós devemos exercitar. Nem sempre temos fé para crer. Se você não tem fé para orar, ore pedindo que o Senhor acrescente fé. Vamos ler no livro de Hebreus. Hebreus 11. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Amém? Hebreus 11, 6 diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Então, o inimigo da oração também é a falta de fé. Às vezes a pessoa não tem fé para orar, não tem fé para falar com Deus. E aqui a palavra do Senhor ela é muito clara. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível eu agradar ao nosso Senhor. Porque que é necessário que, se eu me aproximo de Deus, eu tenho que ter fé nele, eu tenho que crer, que Ele está agindo na minha vida. Eu tenho que crer que o Senhor virá com o seu poder, e com a ação dele sobre a minha vida. Então nós temos que ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? A oração, ela é um exercício de persistência. Quando descobrimos o tesouro que é orar, não conseguimos mais viver sem essa prática. Isso é real. Lá no início nós aprendemos que tudo que acontece nas nossas vidas, tudo que acontece no nosso entorno, tudo, nós temos que orar, tudo que nós temos que buscar em Deus, tudo nas nossas vidas, em questões
muito difíceis, nós resolvemos na oração. Então, quanto mais nós oramos, nós temos que ser persistente na oração, né? Nós temos que ser persistente, orar e buscar ao Senhor todos os dias, né? Isso tem que ser algo habitual nas nossas vidas, de todos os dias nós buscarmos ao Senhor, todos os dias nós buscarmos a presença do Senhor, em falar com o nosso Deus, né? E quando nós descobrimos o valor que é isso, o tesouro que é isso, né? Nós não conseguimos parar de orar, nós não conseguimos parar de conversar com Deus, porque é algo muito valioso, é algo muito precioso para nós, né? E isso que nós temos que buscar. Ai, mas eu não consigo orar. Ore para Deus, né? Fazer com que o seu coração mude, para que você venha ter prazer em falar com Deus, né? Que o fato de você orar não seja algo robótico, algo por obrigação, mas que seja algo que venha sair do seu coração, né? Como nós vimos anteriormente, Jesus, ele tinha um prazer em falar com o Pai. Então eu e você, nós temos que ter este prazer em falar com o nosso Deus. Amém? E sobre a prática da oração, nós devemos orar a Deus pedindo orientação, não somente para as decisões difíceis, mas também decisões aparentemente fáceis. Vamos ler lá no livro de Provérbios, o capítulo 14, Provérbios 14, 12. Provérbios 14, 12, que diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Amém? Então aqui nós temos que pedir orientação ao Senhor em oração em tudo que nós formos fazer na nossa vida, porque às vezes parece que a gente, por exemplo, a gente tem que agir por nós mesmos, pela nossa vontade, pelo aquilo que a gente acha. E muitas vezes aos nossos olhos parece ser algo bom. Né, aos nossos olhos aquilo é bom e a gente não pede a direção, a gente não pede a orientação a Deus e a gente quer agir pela nossa própria vontade. Porque eu acho que isso é bom, eu acho que isso vai dar certo. E aos nossos olhos é bom, né? Mas ali algo que a gente toma a decisão está nos levando a caminhos de morte, né? Está nos levando a caminho de perdição. Então em todas as coisas nós temos que pedir a orientação em Deus, a orientação no Senhor em oração. Amém? Em qualquer circunstância da nossa vida, o Senhor ele deve ser reconhecido em todos os nossos caminhos. Amém? Vamos abrir no livro de Salmos. Salmos 37. Salmos 37, 5, que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Amém? Este versículo é algo muito lindo, né? Aqui a palavra do Senhor fala, entrega o teu caminho ao Senhor. Nós estamos falando sobre a vontade, que nós temos que entregar a nossa vontade ao Senhor. Então aqui nós temos que entregar o nosso caminho ao Senhor. Nós temos que confiar nele, confiar no que o Senhor está fazendo. E assim ele vai fazer tudo nas nossas vidas. Amém? Que nós não venhamos agir pelo nosso entendimento, que a gente não venha agir pelo nosso coração, que o nosso coração é enganoso, que a gente não venha agir pela nossa vontade, pelo nosso querer, mas pela vontade do Senhor. Que a gente venha entregar todo o nosso caminho, toda a nossa vida diante de Deus. Confiar que Ele vai fazer o melhor, né? E Ele tudo vai realizar nas nossas vidas. Amém? De que outra forma estaríamos entregando ao Senhor os nossos caminhos, se não através da oração? Temos que tomar um cuidado especial com os embaraços dessa vida, que vem através de pequenas questões do nosso dia a dia. E se não estivermos orando e vigiando, a qualquer momento podemos cair em algum laço armado pelo inimigo. Amém? Então, assim, para nós entregarmos a nossa vida diante do Senhor, os nossos caminhos diante do Senhor e confiar nele, a gente faz isso quando nós oramos. Através da oração nós entregamos os nossos caminhos ao Senhor, né? Porque às vezes em coisas rotineiras, em coisas do dia a dia, né, nós agimos sem buscar a orientação do Senhor. E ali Satanás ele começa a trazer sobre as nossas vidas embaraços, né, setas, coisas para nos atingir, para nos fazer cair.
Então, em todas as questões, amadas, em todas as questões das nossas vidas, nós temos que buscar a orientação do Senhor através da oração. Por mais que pareça algo tão simples, né? Tão pequeno, a gente tem que buscar o Senhor. Porque o Senhor, os planos do Senhor sobre as nossas vidas é grandioso, né? E a gente tem que estar sempre andando no centro da vontade do Senhor. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus diz que devemos tomar cuidado com as raposinhas, porque elas fazem mal à vinha. Vamos abrir no livro de Cantares. Cantares, capítulo 2. Cantares 2, 15. Amém? Que diz assim: apanhai-me as raposas, as raposinhas, que fazem mal às vinhas, porque as vossas vinhas estão em flor. Amém? Isso quer dizer que nós podemos nos cercar de orações para questões grandes, mas as questões pequenas e rotineiras também devem ser apresentadas diante de Deus. A nossa vida deve estar inteiramente apresentada no altar. Então nós temos que tomar cuidado com as coisas pequenas, com as coisas que nós achamos que é insignificante, com as coisas que nós achamos que não tem nada a ver. Nós temos que tomar muito cuidado com as coisas que nós achamos que não tem nada a ver. Às vezes a gente pede oração, a gente ora a Deus para algo grande que nós vamos fazer. Por exemplo, eu vou comprar uma casa. Aí eu oro a Deus para saber se é da vontade do Senhor. Mas, por exemplo, para me comprar algo no mercado, para me comprar algo pessoal, alguma roupa ou isso, aquilo, eu não busco a orientação do Senhor. Eu não busco aquilo que o Senhor quer que eu faça. Então, nós temos que buscar a vontade do Senhor inteiramente na nossa vida, em tudo que nós formos fazer, nós temos que fazer embaixo de oração, para que a gente não venha ter engano sobre as nossas vidas, para que a gente não venha trazer coisas que não são da vontade de Deus, para que a gente não venha agir segundo a nossa vontade, segundo o nosso querer, mas que a gente venha agir conforme a vontade do Senhor. Dentro disso, amadas, eu e o pastor, a gente sempre recebe muitas sugestões, de como tem que ser o culto, de como que tem que ser a igreja, a forma de conduzir, todas as coisas que devem ser feitas. Mas a gente ouve tudo e a gente recebe tudo aquilo. Mas antes de nós tomarmos qualquer decisão, nós oramos primeiro a Deus, nós falamos primeiramente com o Senhor, Porque a igreja é do Senhor, a nossa vida pertence a Deus. Então, eu não posso simplesmente agir porque eu acho que é legal, eu acho que é bacana, eu acho que vai dar certo. Não é o que eu acho, mas sim é o que Deus acha. Não é o que eu quero, mas sim o que Deus quer. Então, em todas as circunstâncias das nossas vidas, nós temos que buscar o que o Senhor quer que eu faça. Qual é a forma que o Senhor quer que eu age? Tem um filme que chama assim, Em Seus Passos, o que faria Jesus? Então, em todas as fases da nossa vida, em tudo que nós formos fazer, nós temos que pensar, será que Jesus faria dessa forma? Será que Jesus agiria desse jeito? Será que Jesus falaria assim? Será que Jesus sentiria isso? Então, em tudo, queridas, a gente tem que buscar a vontade de Deus. Em tudo nós temos que buscar agradar a Deus, porque a nossa vida pertence ao Senhor e nós temos que entregar inteiramente o nosso ser diante de Deus, diante do altar do Senhor, para que a vontade dele prevaleça sobre a minha vida e sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. E nós aprendemos também, amadas, que através da vida do rei Davi, que nós não podemos baixar a guarda um pequeno tempo para descanso em meio a uma batalha. O rei, que deveria estar junto com seus soldados na guerra, se deu uma trégua e ficou em casa repousando. O resultado todos conhecem. Ele foi tentado e ele cedeu à tentação. E gerou pecado, e grande foi a consequência. O que aparentemente era um ato inofensivo, custou ao rei Davi um preço muito alto.
Houve intrigas, houve incesto, houve mortes entre os seus familiares, consequências inestimáveis. Vieram por conta de uma decisão simples que o rei tomou sem consultar a Deus. E esse descanso lhe custou muito caro. Então nós não devemos baixar a guarda nem um momento sequer. Mesmo que pareça que está tudo bem, mesmo que pareça que está tudo normal, nós não podemos baixar a guarda. Nós temos que estar ali vigilantes, nós temos que estar ali em sentinela, em oração, continuamente, amém? Porque todos nós conhecemos a história do rei Davi. Nós vemos assim que ao invés dele ir para a guerra, ele preferiu ficar ali em Jerusalém, descansando. E ele estava passeando ali no seu terraço e ele viu Batseba, e ele se encantou, e ele se apaixonou, e ele a desejou. E ali, ele não buscou a orientação do Senhor. Ele não foi orar ao Senhor para que o Senhor falasse com ele o que ele deveria fazer. Ele agiu segundo a sua própria vontade. Ele agiu segundo o seu próprio desejo. Né? E nós vemos ali o que aconteceu. Houve mortes, houve destruição, houve incesto, houve intrigas, houve uma série de coisas. Né? Ali Davi ele agiu pelo seu próprio impulso, ele agiu pelas suas próprias escolhas e não buscou orientação, não buscou o que o Senhor queria que ele fizesse. E grande foi a consequência. Né? Então, queridos, tudo que nós fazemos tem a sua consequência. Né? Se eu faço algo bom, a consequência será boa. Se eu faço algo ruim, a consequência será ruim. Então, as nossas escolhas têm que estar ligadas em Deus. As nossas escolhas têm que estar ligadas com o nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Porque Davi ele fez as escolhas sem pensar na consequência, sem pensar no que o Senhor pensaria a respeito. Ele simplesmente agiu, né? Então, que em tudo nas nossas vidas nós podemos pensar assim, o que o Senhor pensa a respeito disso? Eu vou fazer tal coisa, mas o que o Senhor pensa a respeito disso? Eu vou orar porque eu quero saber o que o Senhor pensa a respeito disso. Como que eu tenho que agir? Porque eu não quero agir pela minha própria vontade. Eu tenho que agir pela vontade de Deus, assim como Jesus. Amém? Porque se eu sou a imagem e semelhança de Cristo Jesus, eu tenho que agir como Jesus agia. Né? Aleluias. As preocupações, elas nos oprimem. Os dias são maus. Por isso, muitas vezes, não temos vontade de orar. Por isso, a Bíblia nos diz que temos o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Amém? Este versículo está no livro de Lucas, vamos ler lá? Lucas 18. Lucas 18, 1. Que diz assim: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então, queridos, por mais que a gente esteja passando por aflições, pelas situações, as preocupações estar nos oprimindo, né? O que nós temos que fazer é nos chegar a Deus, nos chegar diante do Senhor, para que o Senhor venha falar conosco, né? E o nosso papel, nós temos o dever, né? A palavra aqui do Senhor é clara. Nós temos o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então não é porque eu estou passando por um momento difícil que eu não vou orar, porque eu estou sem forças e não consigo orar. Não, o Senhor diz que nós não podemos desfalecer, né? Que nós temos que estar ali forte diante do Senhor, que nós temos o dever de orar sempre, de estar em constante oração, uma vida de oração, né? Uma vida inteiramente de oração diante do Senhor. Amém? E orar não é apenas uma orientação, mas sim uma ordem, né? É uma coisa de primeira necessidade. Então o Senhor ele nos fala assim, quando você estiver passando por uma tribulação, ore, ou isso, aquilo, ore. Não, a gente tem que orar em todo o tempo, é um dever, que a palavra do Senhor nos diz, é um dever, é algo de primeira necessidade. Nós temos que orar, não só quando as coisas estão ruins, mas quando as coisas estão boas também, nós temos que orar, nós temos o dever de orar e nunca desfalecer, amém? Nós devemos orar quando nós não temos vontade. Charles Spurgeon disse em um de seus famosos sermões: ore até que consiga orar. Ore para ser ajudado a orar. E não abandone a oração porque não consegue orar. Amém?
E nós vemos que muitas pessoas têm abandonado a oração, têm abandonado a comunhão com o Senhor, porque simplesmente não conseguem orar. E não é isso, nós temos que buscar a oração, né? Nós vimos que a oração é um exercício, quanto mais eu oro, né, mais vontade de orar eu tenho, quanto mais eu oro, mais eu quero orar, né? Um dos bordões da nossa igreja é isso, né? Muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder. Então, se nós queremos ter o poder do Senhor sobre as nossas vidas, nós temos que orar. Nós temos que buscar, nós temos que clamar ao Senhor. E não simplesmente porque eu não consigo orar, aí que eu não vou orar mesmo, aí que eu não vou conseguir mesmo. Então, se nós não conseguimos orar, nós temos que pedir para o Senhor, Senhor, me ajuda a orar. Senhor, me ajuda a ter um relacionamento contigo. Senhor, me ajuda, faça com que a vontade de orar arda no meu coração, no mais profundo, que eu venha querer mais que tudo, que eu venha ter prazer, assim como Jesus tinha o prazer de falar com o Senhor, né? Que eu venha também ter este prazer. Amém? Então, se você não tem vontade de orar, se você não tem conseguido orar, clame ao Senhor para que Ele venha tirar isso da sua vida e para que Ele venha acrescentar o prazer em orar. O desejo de orar, o desejo de buscar ao Senhor, de falar com Deus, de ter um relacionamento de comunhão com o nosso Deus. Amém? Devemos aproveitar as nossas adversidades e problemas e usá-los como munições, ferramentas para as nossas orações. Os nossos problemas não devem paralisar a nossa fé, mas devem nos dar mais motivos para orar. Amém? Vamos abrir no livro de Tiago, o capítulo 5. Tiago 5, 13. Que diz assim, a parte A. Está alguém entre vós aflito? Ore. Amém? Então, o que nós temos que fazer? Se nós estamos cheios de problemas, cheios de aflições, cheios de tribulações, enfrentando grandes tribulações, a gente tem que pegar tudo isso e usar de ferramenta para orar. Não usar isso de um obstáculo ou de algo para me paralisar, para paralisar minha fé, para eu não conseguir orar, para eu não conseguir buscar. Não, mas eu tenho que pegar isso e usar como ferramenta de oração. Né? Nós temos que buscar. E a palavra aqui do Senhor diz, né? Se está alguém aflito, ore. E é isso que nós temos que fazer. Muitas vezes as pessoas, diante da adversidade, diante da dificuldade, têm parado, né? Tem paralisado. E não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que a gente use, né, essas coisas para que a gente venha buscar mais o Senhor. Muitas vezes o Senhor ele permite que aconteça certas coisas nas nossas vidas, que a gente enfrente certas situações nas nossas vidas, para que a gente venha buscar mais da presença dEle, para que a gente venha estar diante dEle. Né? O deserto ele não dura para sempre. Amém? E se muitas vezes a gente está em muitas ocasiões no deserto, é porque o Senhor deseja ter um relacionamento comigo e com você. É porque o Senhor deseja que nós nos acheguemos a Ele. Amém? Diante das tribulações, das adversidades, nós temos que nos achegar mais ao Senhor, orar mais, clamar mais, estar mais diante da presença do Senhor inteiramente, a nossa vida diante do altar do Senhor. É isso que o Senhor quer. Amém? Muitas vezes as pessoas elas permanecem muito tempo no deserto e elas não entendem. Por quê? Porque ali muitas desfalecem na oração, muitas não oram mais. É tanto problema, é tanta dificuldade que eu não oro mais, que eu não busco mais. E não é isso, queridos. O Senhor quer que a gente se achegue a Ele e Ele se achegará a nós. Amém? Então que a gente venha usar das nossas adversidades como ferramentas para buscar ao Senhor, para orar, para clamar ao nosso Deus. Amém? E agora a gente vai entrar no terceiro tópico, né? Das orações de Jesus. Amém? Glória a Deus. A gente vai aprender, né, como Jesus fazia, como Jesus orava. Amém? Jesus, ele é o nosso exemplo em tudo, em absolutamente tudo, né? E também a respeito da oração. Então, Jesus, ele é o nosso exemplo a ser seguido. Nós temos que seguir o exemplo de Jesus. Né? Ele é o nosso exemplo, nós temos que buscar isso, nós temos que estar ali fazendo as mesmas coisas que o Senhor Jesus fazia, agir como ele agia, amém? Nós temos que andar como ele andava, fazer como ele fazia.
Amém? Glória a Deus. Jesus, ele gastava o seu tempo em oração. Mesmo ele sendo o próprio Deus, ele se retirava para orar. Jesus sendo Deus, ele se humilhava e orava. E ele não precisava, mas ele orava mesmo assim. Amém? Porque era um prazer para ele falar com Deus. Então nós vemos assim, Jesus, ele era Deus. Ele era Deus Todo-Poderoso. E mesmo assim ele se retirava para orar. Mesmo assim, ele reservava um tempo ali para ele falar com Deus. Mesmo assim, ele se humilhava diante de Deus. Amém? Ele se sujeitava, ele obedecia a Deus, mesmo ele sendo Deus. Amém? E era um prazer dele falar com o Senhor. Era um prazer ele orar, era um prazer ele falar com o Pai. E o que Jesus nos ensina nisso? Que nós temos que ter este prazer. Que nós temos que nos humilhar, nós temos que nos achegar a Deus, nós temos que render graças ao Senhor, nós temos que ser obedientes, né? E buscar a orientação do Senhor para tudo o que nós formos fazer. Amém? Jesus, ele não fazia isso em um tempo de descanso, mas sim depois de um dia cheio, né? Pregando, curando, alimentando multidões. Após um dia como este, ele se refugiava para orar. Amém? Então, como nós vimos na semana anterior, né? Mais trabalho do que Jesus tinha, eu e você nós não temos. Né? Jesus, ele trabalhava demais, ele curava demais, ele fazia muitas coisas, inúmeras coisas no dia. E ele não esperava um momento ali de descanso, né? Para ele se retirar para falar com o Senhor. Né? Ele simplesmente chegava aos seus discípulos e falava assim, ó, vocês fiquem aqui que eu vou ali, eu vou falar com Deus. Se vocês ficam aqui que eu vou orar. Porque era um prazer para ele. Não importava o quanto cansado que ele estivesse, quantas mil pessoas ele tivesse alimentado, quantas e quantas pessoas ele tivesse curado. Né? Se ele estivesse cansado demais, não. Ali ele se retirava para falar com o Pai. Para ter um particular com o Senhor, porque ele sabia que todas as coisas da vida dele, ali ele iria resolver em oração e que o Senhor falaria com ele. Amém? Glória a Deus. Quando Jesus ele escolheu os seus discípulos, ele fez depois de haver passado uma noite inteira orando. Amém? Vamos abrir no livro de Lucas. Lucas 6. Lucas 6, 12 ao 16. Que diz assim: E aconteceu que, naqueles dias, subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Simão, o qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Amém? Então, aqui, queridos, imaginem, Jesus ele tinha que tomar uma decisão muito importante na vida dele, né? De chamar os 12, de escolher 12 apóstolos, 12 discípulos do Senhor. E o que ele fez? Ele passou a noite inteira em oração, buscando ao Senhor, né? Ele simplesmente, quando foi para escolher, ele não ficou pensando, eu acho que eu vou escolher aquela pessoa, porque aquela pessoa acho que vai pregar bem, aquela pessoa fala bem. Não, eu vou escolher aquele ali, porque acho que aquela pessoa vai me ajudar muito. Não, ele não agiu assim. Ele foi buscar o Senhor. Ele orou ao Senhor, ele passou a noite inteira orando a Deus, para que o Senhor revelasse a ele quem seriam os seus discípulos. Né? Quem seriam os seus apóstolos, quem estaria ali com ele. Amém? Então, diante de uma decisão muito importante, o Senhor Jesus nos mostra que nós temos que orar e buscar ao Senhor. Amém? Nisso, o Senhor Jesus nos mostra como é importante entregarmos as nossas decisões a Deus. Interessante como o Senhor Jesus, que era o próprio Deus onisciente, se preocupou em nos deixar este exemplo. Amém? Então, queridos, assim, tudo que nós vemos aqui, o Senhor Jesus, ele vem para nos deixar um exemplo. Ele vem aqui para nos deixar a forma que nós temos que fazer, a forma com que nós temos que agir.
né? A gente vê assim que ali naquela oração ele buscou a direção de Deus. E muitas vezes as pessoas não querem buscar a orientação de Deus, a direção de Deus. Né? Nós vemos assim que Jesus, ele sendo Deus, ele buscou a direção de Deus para o que ele tinha que fazer. E muitas pessoas não querem buscar a direção de Deus para a forma delas agirem, para aquilo que elas têm que fazer. Elas acham que ela tem que agir segundo a sua própria vontade, segundo o seu próprio querer, né? Segundo o que elas acham que é bom. Mas nós aprendemos aqui com Jesus que ele buscou a orientação a Deus. Ele orou, ele falou com Deus e o Senhor revelou a ele o que ele tinha que fazer. Jesus deixou este exemplo para que a gente venha seguir o exemplo dele. Quando Jesus ele orou por Lázaro, ele fez isso para que nós soubéssemos que podemos orar por causas humanamente impossíveis. Amém? Vamos abrir no livro de João. João, capítulo 11. João 11, 41 ao 43, amém? Que diz assim: Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creio que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. Amém? Então nós vemos aqui, através da oração de Jesus, que por mais que a situação pareça ser impossível de acontecer, aos nossos olhos é impossível, humanamente, né, é impossível acontecer. Nós temos que orar, nós temos que clamar e falar com Deus, porque o Deus dos impossíveis pode fazer qualquer coisa acontecer. Amém? O Senhor Deus, ele pode tornar qualquer coisa possível. Então que nós possamos entender isso, que não há nada que a gente possa orar e que Deus não vai fazer. Amém? Que Deus não seja capaz de fazer. Porque o Senhor, ele é o Deus dos impossíveis. É o Deus que faz o impossível acontecer nas nossas vidas. Amém? Na multiplicação dos peixes, Jesus ele fez a oração de ação de graças, nos mostrando que o nosso coração sempre deve estar grato a Deus pelo seu cuidado diário em suprir as nossas necessidades. Amém? Vamos abrir no livro de Mateus. Mateus 14, 19. Amém? Mateus 14, 19. Que diz assim: Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. Também gostaria que as irmãs abrissem no livro de Mateus mesmo, o capítulo 26 e o versículo 26, amém? 26, que diz assim: Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu, e deu aos discípulos e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Amém? Então nós vemos aqui com Jesus que o Senhor, ele sempre dava graças, né? Ele sempre rendia graças a Deus. E tudo aquilo que o Senhor colocava nas mãos dele, ele abençoava, ele rendia graças a Deus. Amém? Então que nós possamos também agir da mesma forma que Jesus. Se nós seguimos o exemplo de Jesus, nós temos que fazer conforme ele fazia. E agradecer a Deus em todos os momentos. Amém? Agora a gente vai aprender um pouquinho da oração do Pai Nosso, que está no livro de Mateus 6. Amém? A partir do 9. Glória a Deus. Mateus 6, a partir do 9, que diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, queridas? Então nós vemos aqui na oração do Pai Nosso, né? É uma oração que a gente sempre faz. É algo habitual nas nossas vidas e às vezes a gente faz tão automático, né? Que a gente não presta muitas vezes atenção naquilo que é falado nesta oração. Né? Jesus, ele inicia essa oração
ele dizendo assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Né? Ele começa a oração engrandecendo, bendizendo o nome santo do Senhor. Logo depois, ele fala assim, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, que a vontade do Senhor seja cumprida. Né? Nós temos que aprender com Jesus, né? A orar desta forma. Primeiramente, nos reportarmos ao Senhor, saber com quem nós estamos falando, como nós aprendemos nas aulas anteriores. Né? Chegar diante da presença do Senhor com temor, com reverência, né? Em louvar, em bendizer ao teu santo nome, em glorificar o nosso Deus, né? Com toda a sujeição, com todo o temor diante da presença do Senhor. E primeiramente falar para Deus, né? Senhor, que seja feita a tua vontade, Senhor, na minha vida. Que seja, Senhor, feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu, né? Depois Jesus, ele fala aqui: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, né? O Senhor, Deus, ele supre todas as nossas necessidades. O Senhor, ele está conosco todos os dias, nos dando a provisão diária, né? E a gente aprende isso através dessa oração de Jesus. Amém? Jesus também fala aqui: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Amém? Então Jesus nos ensina que nós temos que perdoar, né? Nós temos que perdoar ao próximo, porque assim o Senhor vai nos perdoar também. Então nós temos que levar o perdão para as vidas, amém? Nós temos que liberar o perdão dentro de nós, para que nós sejamos perdoados pelo nosso Senhor, amém? E também ele diz assim: e não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então ele encerra a oração da mesma forma, engrandecendo, glorificando, né, dizendo que o poder é de Deus, a glória é de Deus, né, o louvor, a honra pertence a Deus. Então, através dessa oração do Pai Nosso, nós entendemos como que nós temos que nos reportar a Deus, como nós temos que chegar diante dele em reverência, em temor, né, em amor ao Senhor, como nós devemos falar com o nosso Deus. Amém? Na oração do Pai Nosso, nós aprendemos com Jesus, né? Ele inicia a oração engrandecendo a Deus e também ele termina engrandecendo a Deus. Né? Não é a gente chegar diante de Deus, né, pedir várias coisas, jogar nossos problemas em Deus e falar para ele resolver. Não, a gente, antes de tudo, nós temos que dar graças ao Senhor, nós temos que agradecer ao nome santo do Senhor, nós temos que dizer que a vontade do Senhor seja cumprida sobre as nossas vidas, né? E nós temos que dar honra, nós temos que dar graças ao nosso Deus. Amém? Nós temos que saber com quem nós estamos falando. Nós temos que saber com quem nós estamos nos reportando, né? A forma que nós estamos chegando a Deus. Então que a gente possa chegar diante de Deus com toda a reverência, assim como Jesus nos ensina, através do Pai Nosso. Amém? Agora eu gostaria que as irmãs abrissem no livro de Marcos, o capítulo 10, do 13 ao 16. Aleluias. Marcos 10, 13 ao 16, que diz assim: e traziam-lhe crianças para que lhes tocasse. Mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai vir os pequeninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-as nos seus braços e impondo-lhes as mãos, as abençoou. Amém? Nós vemos aqui que trouxeram as crianças até Jesus e ele, impondo as mãos, as abençoou. Amém? Nós aprendemos uma lição valiosa, que nós devemos abençoar os nossos filhos e aqueles a quem o Senhor nos enviar. Abençoar com palavras e, se possível, com a imposição de mãos. Amém? Então nós temos que abençoar as vidas que vier até nós. É o nosso papel abençoar, assim como Jesus fez. Jesus, quando ele foi tentado por Satanás no deserto, ele nos mostra uma bela lição de que nós não devemos orar por vanglória. Amém? Vamos abrir no livro de Mateus, o capítulo 4 e o versículo 3. Amém?
que diz assim: E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Amém? Quando Satanás o desafiou a ordenar que as pedras se tornassem em pão, ele não cedeu. Antes declarou que mais que o pão, ele se alimentava da palavra de Deus. Assim nós também não devemos orar por nenhuma questão que seja contraditória à vontade de Deus expressa em sua palavra. Amém? Ali quando Satanás fala para ele, chega até Jesus, né? Jesus ali ele poderia destruir Satanás, Jesus poderia fazer maná descer do céu, podia fazer milhões de pães aparecer ali. Mas Jesus, ele ali estava cumprindo a vontade do Senhor, ele tinha o poder para fazer isso, mas ele não quis se vangloriar. Amém? Ele fez a vontade do Senhor ser cumprida. Daí ele fala para Satanás, né, que ele se alimentava da palavra do Senhor. A palavra de Deus era o alimento para ele. Amém? Então que a gente possa ver isso também nas nossas vidas, né? Que nós devemos orar para que a gente não venha fazer coisas que sejam contraditórias à vontade do Senhor. Né? O Senhor Jesus ali, ele estava cumprindo a vontade de Deus. E eu e você também, nós temos que cumprir a vontade do Senhor. Muitas vezes as pessoas vão chegar na gente e vai falar: mas você não é cristão, mas você é isso, mas você não é aquilo. Mas a vontade do Senhor está sendo cumprida sobre as nossas vidas, assim como estava sendo cumprida sobre a vida de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quando se aproximava a hora de sua morte, o Senhor Jesus, angustiado, não ficou em casa lamentando-se. Ele se retirou para orar, para falar com Deus sobre a sua angústia. Vamos abrir no livro de Mateus 26, 36. Mateus 26, 36. Diz assim: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. Então nós aprendemos aqui com Jesus Cristo que ele sabia o que ia acontecer com ele, né? A angústia que ele estava, né? Aquela tribulação na vida dele. E ele não ficou ali em casa chorando, olhando para as paredes, né? Não ficou falando: ó céus, ó vida, nada disso. Né? O Senhor Jesus, ele foi orar, ele foi falar com o Senhor, né? A verdade é que quando se trata de angústia, o único que realmente nos alivia é o Espírito Santo, através da oração e da leitura da palavra do Senhor, né? Então, Jesus, ele foi fazer exatamente o correto, exatamente o que eu e você temos que fazer. E Jesus nos mostra isso, como que nós temos que agir nos nossos momentos de aflição, nos nossos momentos de dificuldade, de grande tribulação, de grande aflição que estamos enfrentando. A gente não tem que ficar se amargurando, a gente não tem que ficar se lamentando, porque Jesus não fez isso. Amém? Jesus, ele foi orar, ele se retirou para orar. E é isso que nós temos que fazer. Amém? A gente ficar reclamando, a gente ficar falando as coisas, não vai adiantar a nossa questão. E aí, no momento da oração, ali o Espírito Santo vai tratando nas nossas vidas e vai trazendo o alívio necessário, né? Através da oração, através da palavra do Senhor. Ele vai trazer refrigério para a nossa alma. Né? Ele vai aquietar, né, todas aquelas coisas que estão na nossa vida, todos aqueles sentimentos, todas aquelas coisas que estamos sentindo, os medos, as aflições, né? Através da oração, o Espírito Santo vai atuando nas nossas vidas e tirando tudo isso. Amém? E por isso que nós temos que orar. Nós aprendemos aqui com Jesus que no nosso momento da angústia nós temos que orar, não se lamentar, não ficar chorando, né? Não ficar se desesperando, mas nós temos que ir orar, falar com aquele que resolve a nossa causa. Amém? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre João 17. Eu amo este capítulo da Bíblia. Eu acho tremendo, né, que este capítulo é onde Jesus, ele faz a oração, é a oração de Jesus. É a oração de Jesus por ele mesmo, é a oração de Jesus pelos seus discípulos, pelos crentes. Amém? Se você puder, a gente não tem tempo para ler todo, mas se você puder, depois você lê este capítulo todo, o capítulo 17. É tremendo você ver assim a forma com que Jesus ora,
né? Ali dá para você aprender muitas coisas através ali da oração de Jesus. E são coisas assim maravilhosas. Então que você reserve um tempo para ler este capítulo, que eu sei que o Senhor vai falar grandiosamente, que você vai aprender muito mais a respeito da oração, amém? Mas aqui eu vou falar sobre 2 versículos, amém? O versículo 11, 17, 11, que diz assim: E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós somos. Amém? É muito lindo isso, né? O Senhor Jesus, ele fala assim para Deus, que nós não somos do mundo, que eu e você, nós não somos deste mundo. Assim como ele não é. Assim como Jesus não é, nós não somos deste mundo. E Jesus pede para o Senhor, para que o Senhor venha nos guardar, para que o Senhor venha nos proteger, para que o Senhor venha estar conosco, né? Nos livrando de todo mal, né? Para que nós sejamos um com Ele, assim como Ele é com o Pai. Amém? É muito lindo isso. Aqui o Senhor Jesus ele fala, para que sejam um, assim como nós. O Senhor, queridos, ele deseja que eu e você seja um com Ele. Assim como Ele é com o Pai. Que nós possamos ser um em Cristo. Que nós possamos ser um com Deus. Esse é o desejo do Senhor. Amém? Nós estamos aqui, mas nós não pertencemos a este mundo. Amém? E para que nós sejamos um com Cristo, é através do quê? Disso aqui, ó, da oração. É através do quê? Através da palavra do Senhor, que nós vamos nos tornarmos um com o Senhor, assim como Ele é com o Pai. Né? O Senhor Jesus, Ele nos mostra aqui que em cada oração que Ele fazia, Ele tinha mais e mais comunhão com Deus. E assim, Ele se tornava mais próximo do Senhor. Né? Ali ele estava um com o Senhor, Ele era um com o Senhor. E através da oração. Então, eu e você, através da oração, nós vamos ser um com Cristo Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Eu também gostaria que vocês abrissem agora o versículo 19. Amém? E diz assim: E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Olha que lindo isso aqui. Jesus, o Deus Todo-Poderoso, veio aqui na terra, se fez homem, nós já aprendemos sobre isso. Foi obediente, sujeito a Deus. Jesus, ele era santo. E aqui ele fala, e por eles me santifico a mim. Jesus, ele se santificava por nós, ele sendo santo, ele se santificava por nós. E aqui ele fala que para que nós também sejamos santificados em verdade, para que nós sejamos santificados na verdade da palavra do Senhor. E como que nós seremos santificados? Através da oração, através da busca incessante do nosso Senhor e Salvador. É isso que o Senhor quer. Essa é a vontade do Senhor Jesus. Queridas, Jesus era santo, ele não precisava se santificar. E ele se santificava por nós, para nos mostrar que nós temos que nos santificar para ele. E nós adquirimos isso através da oração, através da comunhão, através do relacionamento que nós temos com o nosso Deus. Amém? Se você puder, leia todo este capítulo 17, é tremendo. É tremendo as orações de Jesus, é tremendo cada palavra que ele vai falando ali. O Senhor, ele é maravilhoso e ele deseja que nós sejamos um com ele, assim como ele é com o Pai. Amém? Glória a Deus. Jesus, ele nos deixou um exemplo valioso de oração intercessória, quando intercedeu pelos discípulos e por nós. Há mais de 2000 anos atrás, o Senhor orou por mim e ele orou por você. Porque nós não podemos orar por nossa posteridade, por aqueles que virão após nós. Orar pelo futuro, mesmo não sabendo se faremos parte dele. Devemos orar uns pelos outros, por aqueles que o Espírito Santo trouxer à nossa memória.
e também por aqueles que virão, se o Senhor assim permitir depois de nós. Nós vemos que é lindo isso. Jesus, há mais de 2000 anos atrás, ele orou por mim, ele orou por você, mesmo antes de nós nascermos, mesmo antes de nós existirmos, o Senhor Jesus, ele orou por mim e orou por você. Mesmo ele não estando aqui fisicamente, ele estando aqui em espírito. E da mesma forma, nós temos que orar, pela nossa posteridade, por aqueles que vão vir e o Espírito Santo colocará em nossos corações, em nossa mente, as pessoas que nós devemos orar. Amém? Ali o Senhor Jesus, ele estava orando por si, estava orando pelos seus discípulos, estava orando pelos cristãos, pelos crentes nele. E da mesma forma nós temos que fazer, da mesma forma nós temos que orar. Amém? Interceder. Amém? Com tudo isso, nós aprendemos que a saída para a nossa vida é a oração. Amém? Seja quando estamos felizes e podemos dar graças, ou quando nós estamos tristes e aflitos e precisamos de consolo. Quando estamos precisando de um direcionamento no dia para pequenas direções, que podem ser ciladas de Satanás, ou seja, em todo o tempo nós precisamos de Jesus e em todo o tempo nós precisamos orar. Amém? Então que a gente, através deste estudo, queridas, a gente aprendeu muito a respeito de oração. Que para todas as circunstâncias das nossas vidas nós temos que orar, nós temos que buscar o Senhor, nós temos que buscar a orientação de Deus, a direção de Deus. Assim como Jesus, nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo de Deus para fazer com que a vontade do Pai seja cumprida sobre as nossas vidas. Amém? Através da oração, eu e você vamos nos aproximar de Deus cada vez mais e mais, para sermos um com o Pai, assim como Cristo é. Então nós temos que fazer isso através da oração. Amém? E para encerrar este estudo, gostaria que você abrisse no livro de João 14, 23. João 14, 23, que diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Amém? Então, amadas, tudo isso aqui que a gente aprendeu, o Senhor, ele fala aqui para nós, que se nós o amamos, nós guardaremos a palavra do Senhor. Então, nós temos que guardar a palavra do Senhor, nós temos que guardar aqui, fixado nos nossos corações, tudo aquilo que a gente aprendeu a respeito da oração. Amém? Porque aí o Senhor, ele vem e ele vai fazer morada dentro de nós iremos ter um relacionamento e comunhão com o nosso Deus. Amém? Eu creio que o Senhor tratou grandiosamente a sua vida a respeito deste tema, a respeito de oração. Eu creio que as nossas vidas hoje não será da mesma forma. As nossas orações a Deus, o modo da gente se achegar a Deus, o modo da gente se apresentar diante de Deus não será da mesma forma. As nossas orações não serão feitas da mesma forma. Nós iremos orar de uma forma diferente, orar assim como Jesus, porque nós aprendemos em todo esse estudo, essas 3 semanas que nós estamos abordando este assunto de oração. Eu creio que a gente está aprendendo a ser como Jesus. Em tudo aqui, o Senhor Jesus, ele veio para nos ensinar como que nós devemos agir, como que nós devemos fazer. O Senhor Jesus, ele deixou aqui um caminho a ser seguido. E nós temos que andar por este caminho. Amém? Nós temos que fazer como Jesus fazia, orar como Jesus orava, andar como Jesus andava, falar como Jesus falava, nos reportar a Deus como Jesus se reportava. Então eu creio grandiosamente que o Senhor tratou na sua vida. Eu creio que a partir de hoje nós seremos novas pessoas diante do Senhor em oração, em busca, porque nós sabemos que somente através da oração nós temos este relacionamento com Deus. Somente através da oração nós conseguimos ter a comunhão com o nosso Senhor e Salvador. Amém? E que nós venhamos dar mais valor a isso, que a gente venha dar mais valor aos momentos de oração, a saber com quem nós estamos falando. Que a gente venha priorizar, amadas, a oração, o momento que nós temos com Deus.
Não importa que o dia esteja tão cheio, não importa que tudo esteja desmoronando. A gente tem que separar um tempo para o Senhor, para falar com Ele. Para que através da oração o Senhor venha nos orientar, o Senhor venha nos guiar, o Senhor venha nos mostrar o caminho que nós devemos seguir. Que a gente venha fazer exatamente o que o Senhor quer que nós façamos. Nós vemos através da vida de Jesus que o Senhor Jesus ele veio aqui, ele viveu aqui na terra, não para fazer a sua vontade, mas para fazer a vontade de Deus. E nós também vimos no versículo aqui de João, que o Senhor Jesus fala que nós não somos deste mundo, assim como Ele não é. Então, se nós vivemos aqui, é para sermos como Jesus, para que a gente não venha fazer a nossa vontade, para que a gente não venha fazer o nosso querer, mas que a gente venha andar inteiramente toda a nossa vida diante da presença do Senhor, diante do Senhor, no centro da vontade de Deus, que nós estejamos linkados em Deus, unidos em Deus, no centro da vontade dEle, para que a vontade dEle seja cumprida em toda a nossa vida, em toda a nossa maneira de viver. Amém? Que nós venhamos viver como Jesus em toda a nossa maneira de viver. Jesus, Ele é o nosso maior exemplo a ser seguido. E nós aprendemos isso através deste estudo. Amém, amadas? Eu espero que você tenha aprendido muito da palavra do Senhor. Eu espero que tenha sido de grande edificação para a sua vida este estudo, né, sobre oração. Que eu creio que nós seremos agora pessoas diferentes, né, no orar, no falar, no se reportar com Deus. Amém? Que em nome de Jesus o Senhor abençoe grandiosamente a sua vida. E por você ter estado conosco ao longo dessas 3 semanas, aprendendo a respeito da oração. Amém? Vamos orar agora em nome de Jesus e agradecer ao Senhor. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, nós só temos de te louvar, nós só temos, ó Deus, a te engrandecer, ó Deus, por todas as coisas que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela revelação, ó Deus, da tua palavra, Senhor, que foi, Senhor, de grande edificação, Senhor, para as nossas vidas, ó Pai, que tudo que nós aprendemos, que cada versículo, Senhor, que nós lemos, que venha ser gerado, ó Pai, dentro de nós, ó Pai, o desejo, Senhor, de te buscar, o desejo, Senhor, de te louvar, o desejo, Senhor, de estar diante da tua presença, Senhor, em comunhão contigo, Senhor. Trata, Senhor, nas nossas vidas, ó Pai. Trata, Deus, em cada uma de nós, ó Pai, que nós possamos, ó Deus, sempre andar, ó Pai, no centro da tua vontade, cumprindo, Senhor, sempre o teu querer, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, esteja conosco, Pai, todos os dias, e que nós possamos entregar os nossos caminhos ao Senhor, confiar no Senhor, que tudo o Senhor fará em nós, ó Pai. Em nome de Jesus, obrigado, Pai, por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito no meio de nós. Em nome de Jesus, amém. Amém, amadas? Que o Senhor Jesus, Ele te abençoe, que Ele te guarde, amém? Abençoe a você, a toda a sua família, em nome de Jesus, e que você tenha um dia abençoado diante da presença do Senhor, amém? Um grande beijo, fique na paz. Deus abençoe. All these pieces, broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your life in me. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Ooh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see now. Oh, I can see the love in your eyes. Laying yourself down, raising up the broken to life. You raise us up, God, to life. You take our failures, you take our weakness.
set your treasure in jars of clay. Come on. So take this heart, Lord. I'll be your vessel. The world to. Come on, we sing. Your life in me. Amazing grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see now. You sing, I can see.